E qual que era a minha estratégia pra captar pessoas pra ir pro evento? Cara, que mundo é esse? E aí eu surtei. E aí quando eu surtei, eu resolvi empreender a primeira vez. E soberba é um dos motivos que as empresas mais quebram. Cara, fiz errado a vida inteira, cara. Isso daqui, qualquer pessoa pode usar. Essa estratégia aqui do digital, que tem nesses cursos, que tem nessas lives que a galera estão aplicando, cara, não é um negócio só pra vender infoproduto. Muito empresário já está quebrado e ele não percebeu. Continua achando que está bem, ele não aceita que ele errou, ele não aceita que ele tá mal, e é isso que afunda cada vez mais esses empresários. Só que o que eu percebi? Que é onde a galera não entendeu ainda que tá o ouro do negócio. Eu tô entregando pra eles um conteúdo de vendas que fez o cara sair de 100 mil reais de faturamento mensal pra 5 milhões de faturamento mensal. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio é pra quem quer fazer parte de um bate-papo incrível sobre construção de comunidades, ecossistemas e growth marketing. É isso mesmo. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória fascinante, gente. Ele deixou uma carreira de 15 anos como auditor em multinacionais para se tornar um especialista em marketing digital e construção de ecossistemas. Em apenas 2 anos, ele criou a maior comunidade de empresários do mercado solar e já faturou mais de 20 milhões de reais, impactando diretamente mais de 9 mil alunos e mentorados. Hoje ele vai compartilhar conosco suas trajetórias, suas estratégias de growth marketing e como a trilha de vendas que ele desenvolveu tá mudando e transformando negócios por aí, não é mesmo, Bruninha? É verdade, Carol. E olha só. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja bem-vindo quem, Bruna? Quem será? Seja muito bem-vindo, Fábio Furtado! Fala, meninas, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado KiwiFi. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar conhecimento aí, ensinar essa galera a construir comunidades. Faturar muito mais. Esse é um assunto que a gente gosta muito de conversar aqui. É verdade, a gente aprende pra caramba. Inclusive, Fábio, você tem aí pra galera começar a te conhecer um pouco melhor, entender sobre essa sua jornada profissional, porque você tava aí há 15 anos, né, no mercado de auditoria e tudo mais. O que você fazia, basicamente, nessa época? Como é que você chegou nesse patamar? Porque você alcançou lugares absurdos lá dentro, né? E o que te levou pro digital? Vamos lá. Bom, como você disse, eu construí minha carreira na parte de auditoria, grandes empresas, multinacionais, nada a ver com digital. Zero digital. Zero. Tanto que eu sou formado em contabilidade, ou seja, nada a ver com marketing e vendas. Zero. E em 2020, que foi o ano da pandemia, eu estava tocando uma operação e todo mundo foi para casa. E eu fui obrigado a aprender o digital. Por quê? Falei, cara, como é que eu vou chegar no meu cliente se está todo mundo em casa? A única forma de chegar no meu cliente é através do digital. E eu tinha uma agência de marketing nessa época, mas aquela agência tradicional, assim, que faz o quê? Post no Instagram, fazia evento, produzia parte de marketing, tinha um rally dos sertões lá no Rio Grande do Norte, eu fazia cobertura, trabalho padrão de agência de marketing, nada de digital. E quando veio a pandemia, e eu tava tocando 2 empresas naquela época, eu falei, cara, fudeu. Vou ficar pobre, não vou ter dinheiro, porque os caras não vão bater na minha porta aqui, né? E como é que eu vou chegar nesses caras? E foi aí que eu falei, cara, eu preciso aprender tráfego pago, eu preciso aprender a fazer live, eu preciso aprender a fazer lançamento. E foi quando eu comecei a procurar. E aí eu acho que a galera, hoje não, né? Mas a galera das antigas deve lembrar bem que quando você ia procurar isso, você ia sempre em quem? No nosso querido Érico Rocha. Então, batata. A primeira coisa que eu fiz foi Érico Rocha e Leandro Ladeira. E aí eu passei meses maratonando sobre marketing digital, tanto os cursos que eu fiz, quanto YouTube, live, cara, fiquei meses ali estudando todos os dias. E aí parece que abriu-se assim as portas do céu, eu falei, cara, que mundo é esse? Aonde eu estava nos últimos 20, 30 anos da minha vida, que eu nunca vi isso. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o marketing digital. Mas empreender sempre foi uma vontade sua ou isso surgiu depois de muito tempo no mundo corporativo? Não, cara. Na verdade, eu era avesso a empreender. É mesmo? Por quê? Porque eu vim de uma família tradicionalmente carreirista, assim. Então, minha mãe foi gerente de banco a vida inteira. Okay. Banco Pan-Americano, Banco Cacique, entre outros bancos. Meu pai é controller até hoje, trabalha, sei lá, 40 anos, acho que foi o primeiro emprego dele, começou como estagiário numa construtora.
e é diretor de controladoria, trabalha no mesmo lugar até hoje. Caraca. Então foi subindo dentro da empresa. Minha tia, que era meu exemplo, né, infelizmente ela faleceu, foi aí que eu fui para auditoria. Ela trabalhou também, fez 2 faculdades, foi para auditoria e seguiu aquela carreira, estagiário, sênior, gerente e sócia. Então toda a influência da minha família era nisso. E minha mãe queria que ou eu fosse funcionário público ou que eu seguisse uma carreira na parte de administração. Tanto que eu não queria fazer faculdade de contabilidade, nem administração, eu queria fazer engenharia, mas minha mãe não. Primeiro você vai fazer o que te dá dinheiro, depois você vai fazer o que você quer. Então eu fui fazer faculdade de administração, e quando você faz administração ou contabilidade, é difícil empreender fazendo administração ou contabilidade, né? Você vai seguir carreira em empresa. E... Como se você estivesse estudando para trabalhar para alguém, né? Exatamente. Você aprende a deixar os outros ricos, não a ficar rico. É meio que isso. E a minha tia era o meu exemplo de vida. Porque a gente veio de uma família muito humilde. Então, minha tia, ela foi a primeira a se dar bem, ela entrou na auditoria. E aí eu era pequeno, e eu via a minha tia comprando carro, viajando, melhorando as coisas em casa, reformando as coisas em casa. E aí, quando você é pequeno, você olha para a primeira referência que você tem e você fala, puta, quero ser assim. Perfeito. Então, minha tia era a minha referência e eu queria seguir a carreira da minha tia. E por isso que eu fui para essa área. E a minha mãe sempre foi muito contra empreendedorismo, antigamente. Minha mãe sempre foi, tipo, cara, não vai abrir sua empresa. O futuro seu e da sua família tá em você ser um bom funcionário, ganhar bem, ser promovido. É isso daí que vai ser o seu futuro. Então, eu tive sempre a minha mãe falando muito isso pra mim. Então, eu era muito contra. E na minha época, né, eu tenho 38 anos, não tinha internet, né? Então, você não tinha o boom de você escutar um primo rico falando de empreender, um Bruno Perini, você não tinha essa galera falando de empresa, você não tinha ninguém, você não escutava, você nem sabia, né? Acho que essa palavra nem se falava, né? Então, eu não tinha nenhuma outra referência, nada externo, para eu pegar uma outra opinião sobre isso. Então, era o que a minha família falava, era o que a sociedade falava, porque a sociedade era assim. Então, eu olhava para empreendedorismo, eu falava, cara, aqui, empreendedorismo vai ser o quê? Vou abrir uma padaria? Vou trabalhar muito mais e não vou ganhar tanto dinheiro. Era o que eu tinha na minha cabeça. Então, eu era totalmente contra isso. Naquela época, né? E a partir de que momento isso mudou? Em 2011, hoje eu posso dizer que eu sei que eu tive um burnout. Mas naquela época, esse termo não existia. Porque eu vim de muitos anos na auditoria e eu trabalhava, assim, absurdo na auditoria. Na auditoria você trabalha muito, não tem férias, não tem final de semana. Final de ano você tem que fazer inventário. Então, assim, sempre trabalhei muito. Da auditoria eu saí pra TAM e fui fazer o IPO da Múltiplos. Múltiplos é o TAM Fidelidade, né? Legal. Fui fazer o IPO. Trabalhava muito, fui trabalhar mais ainda. Saí da Múltiplos e fui para Deloitte, para trabalhar com fusões e aquisições, M&A. Com muito cliente japonês. Então, trabalhava muito e muito de noite por causa de fuso horário. Então, dos meus 17 anos, que foi quando eu entrei na auditoria com 17 anos, até os meus 24, 25 anos, mais ou menos, eu não tive férias. As últimas férias que eu lembro foi a primeira que eu tive, quando eu entrei na auditoria. Férias mesmo, assim, de 30 dias. Então, eu fiquei 6, 7 anos seguidos, 8, trabalhando direto, sem férias. Final de ano ia, mas não ia, né? Você não curte, né? Fiz faculdade, terminei a faculdade, fiz pós-graduação. No último trimestre da pós-graduação, emendei um MBA. Fiz MBA, depois fiz a extensão para fora, fiz intercâmbio. Então, eu fiquei todo esse período, praticamente, trabalhando muito, estudando muito, não saía, não viajava, não fazia nada. E aí eu surtei. E aí quando eu surtei, eu resolvi empreender a primeira vez. Então eu fui, abri uma empresa de importação e exportação, que deu muito certo na época, porque eu criei muitos bons relacionamentos, e foi quando eu fui a primeira vez para fora. Fiquei uns 2 anos praticamente morando fora. Foi aí que eu empreendi pela primeira vez. Então, fui para Budapeste, morei nos Estados Unidos 6 meses, e aí eu importava produtos e vendia aqui, e eu tinha alguns amigos parceiros que fabricavam produtos, e eu exportava
para esses países fora. Então foi aí a primeira vez que eu resolvi empreender. Só que não tinha curso, não tinha informação e tinha a minha soberba. Porque E eu como falei, assim? porque, sou formado, tenho MBA, fui auditor, auditei mais de 8 multinacionais, ensino as empresas, mostro para as empresas, mostrava para as empresas como não quebrar. Por que eu vou quebrar? Puts, cobrança lá no talo. Por que eu vou quebrar? Então, não é nem cobrança, é assim, você não olha pro seu próprio... É casa de ferreiro, espeto de pau. Você não olha pro seu próprio umbigo. E soberba é um dos motivos que as empresas mais quebram. Essa é a verdade. E eu tava indo super bem mesmo. Só que aí eu não comecei a analisar a movimentação de mercado, dólar, vários fatores, e eu quebrei. Putz. Quebrei, Isso depois mas de quanto quebrei tempo? valendo. 2 anos e pouco. Fiz muito dinheiro, gastei muito dinheiro também, mas eu quebrei assim de um jeito que eu nunca vou esquecer. De um sábado que eu acordei, tava um sol de rachar e eu queria tomar uma cerveja e eu não tinha dinheiro pra comprar uma Antártica Sub-Zero. Caraca, Eu lembro do detalhe porque era Antártica Sub-Zero. Sim. Então, Traumas! e tipo assim, realmente assim, era vender o almoço pra comprar a janta. Caramba. Foi feio, assim. Foi feio. Feio. E aí eu voltei e falei, cara, vou... Só que assim, quando você quebra, você fica muito perdido, assim, né? Você acaba, você meio que... Eu fiquei em depressão. Eu nunca me liguei de atualizar meu LinkedIn. Sei lá, não sei, não veio na minha cabeça. Porque acho que eu também não tinha ainda assimilado que eu tinha quebrado. Eu não tinha mesmo. Na minha cabeça, tipo, beleza, foi uma fase aqui ruim, vai melhorar e tal. E aí eu atualizei meu LinkedIn... E aí, quando eu atualizei meu LinkedIn, 2 ex-chefes meus, na hora, assim, foi instantâneo. Atualizei meu LinkedIn e eles mandaram mensagem. Um ex-chefe meu tava na Azul, Linhas Aéreas, e um outro ex-chefe meu tava na BDO, que é a 5ª maior empresa de auditoria do mundo. E aí os dois vieram conversar comigo. Você tá voltar pro mercado de trabalho e tal, vamos conversar que eu tenho projetos aqui. E aí eu voltei pra BDO, voltei pra auditoria. Que assim, você perguntar o que eu mais gosto de fazer, digital é legal, tudo, mas a auditoria é um negócio assim, consultoria, auditoria. Tanto que eu transformei em full produtos isso, né? Aí eu voltei pra auditoria. Caramba. Foi difícil pra você voltar depois de ter tido a experiência de quebrar? Cara, não foi difícil voltar. Porque foi traumático, assim. Tá. Eu fiquei com aquela impressão, cara, isso não é pra mim. É isso que eu ia perguntar. Você ficou com essa sensação? Fiquei. Eu falei, minha mãe tinha razão. Caramba. Putz. Porque, de novo, é a soberba. Você não enxerga que você errou. Você tem... Muito empresário quebra e... Na verdade, muito empresário já está quebrado e ele não percebeu. Sim. Ele continua achando que está bem, ele não aceita que ele errou, ele não aceita que ele está mal, e é isso que afunda cada vez mais esses empresários. E eu não aceitava, eu não entendia, assim, que eu tinha quebrado mesmo, que eu tinha errado. Foi difícil, assim. Foi muito difícil por muito tempo. Então, eu voltei, assim, colocando a culpa em tudo, menos em mim. Ok. Então, é porque empreender não dá certo, empreender é só para quem é muito rico, enfim. E aí eu voltei pro mercado de trabalho normal. Fui pra auditoria, e aí eu fiquei no mercado tradicional por mais 3 anos, mais ou menos. 3 anos e 9 meses antes de empreender de novo. E além desse começo traumático que você teve, quais outros desafios que você teve em relação a essa transição de estar de novo na auditoria e depois entrar no digital? Eu saí da auditoria, eu recebi uma proposta para ser diretor de uma multinacional. Então eu saí da auditoria e fui para essa empresa. E nesse meio tempo foi quando começou a bombar uns vídeos de empreendedorismo. Era muito... Eu vou falar o Primo Rico de novo porque ele foi um dos que mais me impactou na época. Tanto que ele foi palestrar em Natal, nessa época eu tava morando em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu realizei meu sonho indo ver a palestra dele. Então ele virou uma referência pra mim na época porque eu via muito vídeo dele. E aí que me caiu a ficha de onde eu tinha errado. E aí que eu vi, cara, empreendedorismo dá certo. Só que eu fui empreender com cabeça de carreirista. Então, voltar para o empreendedorismo não foi tão complicado, porque aí eu já tinha muito conteúdo disponível para entender onde eu errei. E assumir o meu erro e fazer certo.
Só que eu não fui pro digital. Fui pra onde? Fui pra minha zona de conforto. Que era auditoria. Que era consultoria. Consultoria e auditoria. Aí eu abri uma empresa de consultoria e auditoria e foi tocando e ainda era zero digital. Só que aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer live. Bem lá no começo, assim, na época que o JJ começou a fazer live. E aí as lives começaram a me dar cliente. E eu criei um evento, naquela época na cidade, um micro evento para 50, 60 pessoas, para vender o meu produto de consultoria. E qual que era a minha estratégia para captar pessoas para ir pro evento? Era live. Então não era uma estratégia digital completa, porque eu ainda não tinha mergulhado. E naquela época era só forma de lançamento. Não tinha outras coisas. Depois que eu fui... Que aí eu estava com a minha consultoria, fui para uma outra startup, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fui obrigado a ir pro digital. E aí que eu falei, que foi quando abriu minha mente, e falei, cara, fiz errado a vida inteira, cara. Isso daqui, qualquer pessoa pode usar. Essa estratégia aqui do digital, que tem nesses cursos, que tem nessas lives que a galera estão aplicando, cara, não é um negócio só para vender infoproduto. Quem vende picolé pode usar isso daqui. É só adaptar pro seu nicho. Então, por isso que eu falo que minha cabeça é aquele memezinho, né? A cabeça fez... Blow mind. Falei, cara, é isso aqui. Se eu conseguir adaptar essas estratégias que eu tô vendo aqui de lançamento pros meus produtos, cara, fiz minha vida. E foi o que eu fiz e deu certo. Então, basicamente, o seu começo no digital foi através dessas lives que você foi fazendo e percebendo que a estratégia de lançamento dava para fazer não só no digital, mas no meio físico onde você estava. Foi, porque quando eu entrei na outra empresa, que se chama SolarZ, ela tinha um concorrente no mercado. E é legal você que está assistindo aqui, para você entender como você consegue crescer mesmo saindo do zero. Legal. Com estratégia do digital, porque foi o que aconteceu comigo. Eu saí do zero, ninguém conhecia a minha empresa, eu tinha um concorrente no mercado que era muito forte, que todo mundo conhecia o cara e ninguém me conhecia. E aplicando a estratégia certa de digital, em 1 ano e meio eu passei esse cara. Aí eu falei, cara, ninguém me conhece. E veio a pandemia. Então eu falei, não vai ter mais evento físico. Porque o mercado, vários mercados, né? O crescimento de todo mundo era ancorado em evento físico. Era evento em hotel, convenções, né? A Rinode vendia muito como evento lá, os eventinhos que a pessoa se unia. O mundo era assim, né? Você fazia eventos. E o meu mercado não era diferente. Quando foi pro digital, eu falei, cara, agora eu tenho oportunidade. Porque o meu concorrente não tá no digital. Só que eu já tô vindo de live, eu já tô entendendo esse jogo. E o que eu aprendi aqui nos cursos, nas coisas que eu fiz, ninguém tá fazendo. Então eu vou aproveitar esse vácuo. E aí que eu comecei com a estratégia de inbound marketing, de entregar conteúdo, de fazer lives, de fazer eventos digitais, entregando conteúdo de valor que transformava a vida do meu cliente, que o cara não me conhecia, na real. Porque ninguém entregava conteúdo de valor. Então eu ensinava o cara a vender mais, eu ensinava o cara a fazer marketing, eu ensinava... Isso já no nicho de energia solar. Como é que você entrou nesse nicho? Boa. O que te levou pra ele? Uma das empresas que eu dava consultoria era uma empresa de energia solar. Ok. Tá. E aí eles me chamaram para ser sócio para tocar essa startup. E a startup saiu do zero, e aí foi assim que eu caí no mercado de energia solar. E aí você descobriu que você não tinha concorrente no nível que você estava pensando em fazer, de unir o digital com... Então, não, eu tinha um concorrente muito forte, que é uma marca uma marca forte até hoje. Mas eles não estavam no digital. Mas eles sempre foram muito... Eles foram muito ruins, é meio chato falar assim, né? Mas eles são engenheiros, então o foco deles é produto. Tá. É cabeça de produto, não cabeça de foco no cliente, de marketing e tudo mais. Então, eles sempre investiram muito em produto. E eu sempre olhei muito para cliente. E experiência. E entregar conteúdo. Desde a época da KPMG, quando eu entrei, eu queria fazer parte do time de treinamento da KPMG. Porque eu queria ensinar os assistentes, as pessoas que entravam. Então, eu sempre gostei de ensinar. Quando eu estava na BDO, a mesma coisa. Quando eu estava na Múltiplos, lá na TAM, a mesma coisa. Então, eu sempre gostei de entregar conteúdo, sempre gostei de ensinar. Quando eu estava na BDO,
Depois eu comecei a dar palestra em universidade pra galera de administração e contabilidade que estava começando. Então eu sempre gostei de ensinar, isso já tá no meu DNA. Perfeito. Quando eu fui pra energia solar, eu vi, cara, não tem ninguém ensinando nada que não seja técnico nesse setor. Os empresários não tinha uma live de vendas. Nada, zero. Nenhuma live, nenhum conteúdo, nenhum carrossel, nada. Não tinha nada de pós-venda, nada de CS, nada de marketing, nada de nada que não fosse item para engenheiro. Falei, é nesse vácuo que eu vou entrar. E aí eu criei a Universidade do Pós-Venda. Eram lives terça, quarta e quinta. Comecei no Google Meet, entregando conteúdos para essa galera. E aí tinha um cronograma. A ferramenta que eu vendi era uma ferramenta focada em pós-venda. Então toda quinta-feira era live de pós-venda. Por quê? Porque eu ensinava o cara a ganhar dinheiro com pós-venda. Que por um acaso a minha ferramenta era a melhor que ele poderia usar. Okay. Então eu ensinava o cara a ganhar dinheiro. Ele falava, puta, dá pra ganhar dinheiro mesmo. Só que eu tenho que usar a ferramenta dele. Aí o cara contratava. Perfeito. E aí terça e quarta era marketing de indicação, marketing, tráfego pago, finanças, vendas, terça e quarta. Porque tava todo mundo em casa, era pandemia. Então, o que eu pensei? Foi que tá todo mundo em casa. Que agora é o único momento na vida de um empresário que ele pode dizer, consigo parar para estudar. Então eu falei, eu vou ficar massivamente dando conteúdo para essa galera enquanto tiver lockdown. Então eu passava terça, quarta e quinta dando aula no Google. Aí eu comecei no Google Meet. Só que aí o negócio começou a crescer. Por quê? Porque era um conteúdo que ninguém nunca tinha dado. Aí do Google Meet eu fui pro YouTube. Aí eu comecei a fazer as lives ao vivo no YouTube. E aí no YouTube, pixelzão lá, né? Pegando o público pra transformar em tráfego pago. Aí do YouTube, aí eu mantive no YouTube e fiz YouTube e Instagram. Isso dentro do período de pandemia. Tudo pra quê? Pra galera me conhecer, só que dentro dessas lives eu já tinha link. Então eu já uso o ManyChat desde 2021. Então nas lives sempre tinha, comente aqui pra ganhar um e-book, comente aqui pra ganhar alguma coisa. Quando a pessoa comentava pra ganhar, eu perguntava um monte de coisa pra ela, ela virava um lead, caía no meu comercial em cima. Então eu cresci no primeiro ano no mercado de energia solar, do zero até me tornar referência, totalmente entregando conteúdo, fazendo live webinar. Foi assim. Foi assim que você se tornou líder desse mercado. Eu ainda não era líder nesse ano. Tá. Mas eu já estava caminhando. Próximo ali de ser líder. Só que, como referência, sim. Então, a gente já tinha 2 pessoas no mercado que eram muito conhecidas, mas influencer, de fazer live, entregar conteúdo, stories e tal. Eu fui o primeiro do mercado de energia solar. Só que o que eu percebi? Que é onde a galera não entendeu ainda que tá o ouro do negócio. Essas pessoas que foram participando das lives, elas não viraram meus seguidores, viraram meus fãs. Então, tudo que eu lançava, que eu ia fazer, quem participou das lives, eu entreguei uma transformação para elas, a empresa deles cresceu, esse cara continuou me seguindo. E aí, no segundo ano, depois que baixou o lockdown, eu falei, cara, agora eu tô com o mercado quase inteiro, não, porque o mercado é muito grande, né? Eu tô com muita gente do mercado que os caras estão no meu Instagram todo dia, me mandando mensagem, os caras entram na minha plataforma, por quê? Porque eu tô transformando a vida desses caras. Eu tô entregando para eles um conteúdo de vendas que fez o cara sair de 100 mil reais de faturamento mensal para 5 milhões de faturamento mensal. Tô começando a ter uma comunidade. Porque não existia o conceito de comunidade naquela época. Só que toda vez que eu fazia um lançamento, sempre bombava, sempre lotava e sempre precisava fazer muito tráfego pago. Por quê? Porque entregar conteúdo, você vai formando uma comunidade. Então, se você entrega conteúdo e tem uma esteira de CX para trabalhar esse cara depois, é o começo da formação de comunidade. Perfeito. E assim, eu falo, as pessoas, muita gente não acredita, mas, cara, eu gastava, tipo, 4 mil reais por mês com tráfego pago só. Caraca. Eu nunca gastei muito com tráfego pago no mercado solar. Tipo assim, rios de dinheiro, não. Hoje eu gasto bem, mas nunca gastei muito. Por quê? Porque eu sempre foquei em formar comunidade. As pessoas entram na live e elas continuam acompanhando os conteúdos ou no blog, ou no YouTube, ou no meu Instagram, ou no Instagram da empresa. Por quê? Porque eles sabem que tudo que eu vou entregar para eles vai trazer uma transformação de um jeito ou de outro, vai ajudar eles. Então eu não precisava fazer muita captação por tráfego pago. Cara, sabe o que é o mais legal de observar? É que você
começou a trabalhar numa startup de um cara que você prestou consultoria, e o cara te chamou pra vir junto. E aí, dentro desse mercado que era novo pra você, você começou a explorar possibilidades intraempreendendo junto com esse cara. E aí, eu te pergunto... o que você vê que naquela época que você quebrou, que você falou que tinha cabeça de carreirista, o que é ter cabeça de carreirista? Porque eu acho que muitas pessoas devem estar nesse passo agora, assistindo, nos ouvindo, trabalhando numa empresa e tendo cabeça de carreirista e nem sabe, mas almeja um futuro, eu quero ganhar mais, o jeito de ganhar mais é empreendendo, será que posso? Será que é pra mim? E quando você percebeu que empreender era pra você, só que você tava com cabeça de carreirista, o que exatamente caracterizava essa cabeça de carreirista? O que a galera precisa entender é que quando você tem a sua empresa, quando você tá numa empresa, por exemplo, hoje você é gestora na QIFI. Então você tá tocando aqui o podcast, então você tem as suas atribuições do dia a dia. Você não olha pro financeiro da QIFI. Você não olha pra equipe de geração de demanda. Você não olha para a equipe de social do Instagram. Você é focado em fazer o melhor que você faz no seu departamento. E é o que todo carreirista é. Então, você é carreirista na parte de finanças. Você vai focar em ser o melhor em finanças até virar um gerente financeiro. Você não olha nada para o marketing. Você não olha nada para outras áreas. Quando você vai abrir a sua empresa, não existe essa. Não existe essa. Se você precisar limpar o chão, porque no começo é assim, né? Eu tô falando de empresas tradicionais. Quando você é lançador de infoproduto, é um pouco diferente. Agora, falando, se você tem uma empresa com produto físico, com consultoria e tudo mais, você vai ter uma equipe de finanças, você vai ter uma equipe de marketing, você vai ter um prédio. No começo, você vai ter que fazer um pouco de tudo. Só que você tem que olhar para tudo. Como empresário, a sua empresa são várias engrenagens que elas andam em conjunto. Então, você tem que olhar tudo isso. E você tem que acompanhar os indicadores de todos os departamentos. Então, para mim, esse foi o erro que eu fui perceber depois. Para mim, eu olhava para vendas. Tava vendendo super bem. Mas eu não olhava fluxo de caixa. Okay. Esse é o maior erro do empreendedor. Ele olha para faturamento, vê a conta bancária com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas ele não olha para fluxo de caixa. E quando ele não olha para fluxo de caixa, se acontece alguma coisa no mercado, alguma pandemia, enfim, e para de entrar à venda por algum motivo que ele não controla, e ele não tem fluxo de caixa, ele quebra. E muita empresa quebra assim. E no mercado de energia solar, eu conheço vários caras, porque o mercado teve um crash no mercado de energia solar, muita gente quebrou por causa disso. Porque o cara tinha 6 milhões na conta todos os meses, deu um crash no mercado lá durante 6 meses, 7 meses. Quando os caras foram ver, eles não tinham fluxo de caixa, eles só tinham dinheiro na conta. Então, isso que eu percebi. Falei, cara, eu tenho que olhar para o fluxo de caixa, eu tenho que olhar para os colaboradores, eu tenho que olhar para os impostos, eu tenho que olhar para o tratamento dos fornecedores, eu tenho que olhar toda a empresa. Eu não posso olhar só para vendas. Perfeito. Eu não posso olhar só para uma parte. E foi isso que eu aprendi depois. Que se eu tiver... Ampla, né? Ter uma visão de empresa, Perfeito. não de departamento. Uhum. Perfeito. Legal. E você tocou aí num ponto que eu achei super interessante sobre auxiliar na questão do pós-venda. Então, pra gente entrar um pouquinho nesse assunto de venda em si, é o que eu tava falando pra você no almoço, né? Eu tava olhando ali, fazendo uma pesquisa sobre você, olhando o seu Instagram, e você tinha ali o seu método da trilha de vendas, né? Como é que surgiu esse método? Vamos lá. Lá atrás, quando eu comecei a entregar conteúdo pra galera, entreguei os primeiros conteúdos de venda. E dentro da comunidade, esses métodos de venda, eles foram playbookados. Eu criei alguns dos influenciadores de vendas do mercado. Então, nós fomos criando e-books de vendas. Teve os eventos, teve as imersões. Então, assim, eu fui durante os anos playbookando os principais procedimentos de vendas que funcionavam na prática. Tanto venda por WhatsApp, quanto venda por e-mail, venda por prospecção ativa, por outbound, estratégia de indicação, porque eu fui entregando esse conteúdo para a galera desde 2020. Na verdade, finalzinho de 2019. Quando chegou no final do ano passado, eu falei, cara, eu tenho uma bíblia de vendas aqui. Tanto que eu quase coloquei o nome como bíblia de vendas. Não. Eu só não coloquei como bíblia de vendas porque na hora que você fizer tráfego pago, você tem um grande risco
de confundir na hora das pesquisas por causa da palavra Bíblia. Eu preferi não testar com o nome Bíblia. Ok. Porque ele pode ser confundido na hora de fazer captação, tráfego, palavras-chave com um produto que não está atrelado a vendas e eu ter que gastar mais dinheiro para chegar no lead qualificado. Então, eu falei, cara, eu tenho uma Bíblia aqui de vendas. Se eu pegar e transformar, porque isso é um ponto interessante também. Eu posso fazer... Se eu somar todas as lives que tem para trás no meu Instagram, no YouTube, deve dar mais de 100 lives. Se a pessoa sentar e assistir todas as lives, ela tem um MBA de vendas. Mas as pessoas preferem o quê? O conteúdo mastigado. Sim. Então o que eu falei? Cara, então nós temos que pensar no que o nosso cliente quer. A gente tem que entregar para o nosso cliente o que é melhor para ele dentro do que o que ele quer. Então se eu pegar todo esse conteúdo que fez já eu tenho cases, tem um cara específico que ele fez uma mentoria comigo dia 29, eu tinha uma mentoria que chamava Last Dance. Ela era de propósito, dia 29 de dezembro. Caramba. De propósito. Porque se o cara paga uma mentoria dia 29 de dezembro, era uma mentoria coletiva, no máximo 10 pessoas. Se o cara paga pra fazer uma mentoria coletiva no dia 29 de dezembro, esse cara quer. Sim. Esse cara quer. E é o melhor cara pra dar mentoria. E tem um cara que fez comigo, e na época que ele fez comigo, ele faturava 100 mil reais por mês. Hoje ele fatura 8 milhões, no mínimo, e ele faz 2 feirões por ano, e em cada feirão ele faz na média 20 milhões. Caraca. Oh. Esse é o seu maior case? Eu acho que sim. Em números eu acho que sim. E aí eu tenho um outro cara que estava nessa mesma mentoria, entrou ele e a esposa. Ele tinha vendido 3 projetos de energia solar. Hoje ele é um dos maiores instaladores do Brasil. Ele é professor nosso lá nas imersões. E ele é um dos maiores instaladores de uma marca que chama Enphase, que é uma das maiores marcas do mundo. Então eu falo assim, cara, eu tenho conteúdo que eu ensinei para esses caras. Então assim, eu tenho um monte de case de sucesso. Só que a galera quer um playbook mastigado. Informação organizada. Organizada. Aí eu peguei tudo e organizei na trilha de vendas. E se a gente fosse destrinchar aqui a trilha de vendas? Eu imagino que tem vários passos. O primeiro passo de uma trilha de vendas que traz resultados para um negócio de forma eficiente, qual é? Vamos pegar o primeiro erro que a galera comete. Tá. Em vendas, você precisa entender qual que é o ICP do seu perfil de cliente ideal. A galera erra muito nisso. O pessoal não entende que primeiro tem que definir para quem eu quero vender. Qual é o perfil de cliente que eu quero vender? Qual que é a idade? Qual que é o gosto? Por quê? Porque muita gente tenta vender picanha para vegano. Então todo mundo foca em quê? Vou montar um time de vendas, vou montar um script de vendas, vou montar um processo comercial, só que aí começa a fazer marketing para todo mundo. E não é. Então o primeiro ponto de qualquer estratégia comercial é você definir para quem você quer vender. Eu quero vender para um cara que é pro cara de 30 anos, o meu cliente, o cliente do meu produto é um cara de 30, é um cara de 50, é um cara que tá no Instagram, é um cara que tá no Facebook, é um cara que tá no Kawaii, é um cara que tá no... Nossa, fugiu o nome na outra rede. No TikTok. É um cara que acompanha blog, é um cara que acompanha site, é um cara que vê TV, é um cara que escuta rádio. Quem é o cara que vai comprar meu produto? Ou para quem que eu quero vender? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque isso define tudo. Define tudo que você vai fazer. Porque senão você vai errar na estratégia. Então não adianta você fazer uma trilha de vendas de um produto. A trilha de vendas de um produto para idade média 20 anos não é a mesma trilha de vendas para um produto para idade média 50 anos. E no mercado solar, por exemplo, tem muito empresário que ainda faz tráfego pago focado em Instagram, por exemplo. Só que o comprador de energia solar é o cara acima de 45 anos. Tá no Facebook. Verdade. Não tá no Instagram. Então, se o cara não faz essa análise, ele vai fazer uma trilha colocando uma estratégia de Instagram e não vai vender. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro ponto. Definiu? Beleza. Quando você definir, aí você vai ter um mapeamento certinho de aonde o meu cliente está. Qual é o canal? Eu tô falando tudo de digital, tá? Onde é que esse cara tá? Quais são os meus pontos de contato com ele? Esse cara, ele é heavy user de Instagram? Então, beleza. Então, eu vou fazer uma estratégia de social no Instagram. Não, esse cara não tá no Instagram, tá no Facebook. Então, eu vou pro Facebook. Pô, esse cara não tá no Instagram, não tá no Facebook. Esse é um cara de site, blog e TV. Então, você vai fazer isso, aí você vai definir qual é o canal de aquisição.
próximo ponto é, quais são os canais de aquisição que eu vou trabalhar? Definir os canais de aquisição que você vai trabalhar, pronto. Aí você vai para a estratégia de captação. E aí cada canal vai ter uma estratégia. E se eu for detalhar aqui, a gente vai ficar aqui 3 horas. Não, perfeito. Explicando, mas é mais ou menos isso. É ICP, canal. Definiu o ICP, definiu o canal, você vai e define a estratégia. Esse processo de definição de ICP é muito sobre você pegar o que o seu produto entrega e fazer uma pesquisa de mercado? Você chega a rodar algum tipo de formulário para algum tipo de base para entender qual é, de fato, o seu perfil de cliente ideal? Vamos lá, vamos pensar quem está falando do zero, né? Isso. Você tem 2 caminhos. Primeiro caminho, você quer definir quem é seu cliente e criar um produto para ele. Ou você tem um produto e você quer identificar quem é o perfil para aquele produto. Tem esses dois pontos. Porque tem pessoas que, não, vou criar um produto. Então, beleza, se você não tem um produto ainda, defina para quem você quer vender. E aí você estuda o mercado para você ver qual que é o melhor nicho que você vai vender. Aí você tem pessoas que preferem vender para público mais velho. Porque tem estratégias de digital para pessoas mais velhas. Tem gente que prefere vender para pessoas mais novas. E é uma definição particular de cada um, para quem eu quero vender. Agora, tem muita gente que já tem um produto. Não, cara, eu já tenho aqui um produto, é só dar um tapa nele e vender. Aí você tem que entender. O que eu sempre fiz? Eu testo. Eu sempre testo, tudo eu testo. Tudo eu testo aderência. Então, eu faço uma live e vejo o público, eu faço um tráfego pago com teste AB em vários criativos para depois medir quem clicou, para ver o perfil de idade que clicou, para ver qual foi a plataforma que clicou, faço teste de e-mail, teste no WhatsApp, eu testo todos os canais para ver qual foi o público que mais engajou, não com a venda do meu produto. Eu solto uma pílula daquele conteúdo para ver quem vai engajar com ele. Então, por exemplo, aí falando de produtos meus, eu quero lançar um produto novo eu queria lançar um produto novo específico de regulação, que eu nunca tinha lançado. O que eu fiz? Criei uma trilha de conteúdo, blog, Instagram, e-mail, disparo de WhatsApp, e soltei essa trilha para ver a aderência da galera, para ver se a galera vinha para live, se tinha público, se os Reels tinham visualização, se os Shorts tinham visualização, se os vídeos do YouTube tinham visualização, se a landing page tinha acesso, no tráfego pago se dava clique, o perfil de quem interagia. Então, eu fiz esse foi um teste que eu fiz para um produto de regulação. Fiz e deu super bem em quase todos os canais que eu fiz. Então, eu já até percebi naquela época que e-mail marketing não era um canal para vender esse produto específico. Beleza, validei o produto, validei o perfil, aí eu pego e vou pro lançamento. Porque uma das coisas que frustra muito as pessoas elas têm essa água aqui. Cara, essa água aqui é a Kiwi Water. Cara, não tem água melhor que eu. Criei essa água, passei 5 anos estudando, fui lá no Himalaia, peguei os sais do Himalaia, produzi esse plástico aqui, ele é super sustentável, ele não dobra, não dá gosto. Cara, essa é a melhor água do mundo, todo mundo vai comprar isso daqui. Minha família experimentou, meus pais amaram, mas eu tenho certeza que essa Kiwi Water aqui é a melhor coisa do mundo. Então a galera é apaixonada pelo produto. E ele tem certeza absoluta que aquele produto vai deixar ele milionário. Ele faz o quê? Ele pega lá, sei lá, 50 mil reais, bota e faz o lançamento. E não vende. E flopa. Por quê? Porque ele não identificou, primeiro, se as pessoas realmente querem esse produto. Sim. Esse é um primeiro ponto. Será que as pessoas querem? Sempre tem alguém que quer. Sempre tem alguém que quer algum produto. Você só tem que achar onde essa pessoa está. E o segundo será que alguém quer? E beleza, mas para quem que eu tô divulgando isso? Divulgou para todo mundo. Ou um achômetro, né? Cara, eu acho que isso aqui vai ser pra galera do fitness, porque é água, pegada sustentável, cara da academia, não sei. Então ele tem, assim, meio que um feeling. Aí faz o lançamento flopa. Por quê? Porque não fez teste de aderência antes, não validou MVP antes. Então você tem que sempre validar. Perfeito. Eu tive vários lançamentos que floparam. Porque você não fez esses testes de validação. Ou não fiz o teste completo. Ok. Ou fui muito confiante. A maioria foi porque eu fui muito confiante. Não, hoje é difícil um lançamento meu flopar. Flopar é difícil. Tem muitos dados, né?
Porque eu tenho muitos dados e porque eu aprendi no erro da soberba de que eu tenho que validar as coisas antes. E eu tenho uma equipe muito boa de lançamento. Então, até um abraço pro Cledson e pro Nicolas da minha equipe, que me ajudam a não errar. Mas a galera é tão apaixonada pelo produto que esquece de validar se o produto é bom ou não. Porque às vezes o produto é ruim. Às vezes o produto é ruim pra vender. E a galera não aceita, né, que ele é ruim. Não Fica aceita. continuando. Não aceita. Tem que se basear nos dados. Sim, total. Vou pegar os meus... eu tenho de e-book fora do Solar, né? E-book aberto para empresários como um todo, né? Eu acho que eu tô com uns, 18. No meu feeling, eu tinha um produto específico que eu achei que ele ia ser o top seller, assim. Ele ia arrebentar de vender. Ele é o 5º colocado. Caraca. Bizarro. Ele é o 5º colocado. E o trilha de vendas, que é o primeiro colocado... O trilha de vendas, na minha opinião pessoal, ele não é o melhor produto que eu tenho. Ele não é o melhor. Para mim, o melhor é o oferta... Oferta alguma coisa. Não lembro o nome agora. Eu tenho muito produto. É o oferta alguma coisa. Esse, pra mim, é o meu queridinho. Esse foi o que eu escrevi assim... Que eu falei, cara, isso daqui... E você vai escrever no produto? É você que é infoprodutor? Você sabe o que eu tô falando. Você vai começar a escrever o produto, você olha assim, você se apaixona. Esse é o melhor, tal. Cria um apego. Sinto lhe dizer, esse daí é o que vai flopar. Por quê? Porque você tá tão apaixonado, e esse daí eu escrevi, eu falei, nossa, cara, quando lerem essa parte aqui desse produto, a galera vai, meu Deus, sério. Cara, e não foi o que mais vendeu. É que nem criativo, né? Às vezes a galera vai lá, faz um criativo absurdo, gasta pra caramba, pensa... O criativo vencedor do cara vai ser, assim, a coisa mais simples Igual possível. o Diego trouxe pra gente, né? A mãe dele colocando café. Meu, imagina. No copo. Tipo, E quando é que ele ia coisa pensar mais que talvez nativa do esse mundo. fosse o criativo Cara, vencedor da vida exato. dele, entendeu? Eu tenho um caso legal disso daí. Hoje a gente atende mais de 100 clientes com tráfego pago para energia solar, né? Então, tenho muitos dados também disso. Perfeito. Faço isso desde 2020 também. É uma das linhas que eu sempre trabalhei. E a galera, para vender projeto de energia solar, a galera usa tráfego pago. E uma das coisas que todo mundo fala é de criativo. Mas que criativo eu uso e não sei o que e tal. Cara, o criativo que mais deu certo até hoje, de todos os clientes que eu tive, e esse foi um que eu usei para a empresa que eu dava consultoria. Que depois eles viraram meu sócio. O criativo que mais vendeu, que eu conheço da história do mercado solar, assim, o que mais deu resultado, cara, foi ridículo. O que tinha nele? Ridículo assim, ele foi gravado com uma câmera de celular que não era de iPhone, ou seja, a imagem não estava boa, ele não estava com microfone, ou seja, o áudio não estava bom, era meu antigo sócio, segurando um controle de ar-condicionado na mão, e ele falou assim, e ele olhando pra câmera, ele falou assim, você gostaria de deixar o seu ar-condicionado ligado 24 horas por dia? Não era clique aqui, saiba mais, era um negócio assim. Mas era isso, era essa frase. Você quer deixar o seu ar-condicionado ligado 24 horas por dia? Aí tinha um finalzinho que eu não lembro. E tipo, não foi com super câmera, não tava bem produzido, só que ele fez o quê? Ele cutucou. Esse tráfego lá no Nordeste, literalmente, é ar-condicionado. Esse mesmo criativo não vai funcionar na região sul. Mas lá no Nordeste, sim, porque lá é um calor absurdo. Cara, foi o criativo que mais deu resultado que eu já vi. Até hoje. Muito louco, né? Então, de novo, é a gente entender o perfil do nosso cliente. E entender o que toca a dor dele. O que resolve o problema dele. Então, quando a gente quer criar produto, lançar produto, a gente olha muito pra nós. E as vozes da nossa cabeça, né? O que é o melhor pra nós? Ponte. É o que funcionou pra mim. Sim. Mas aí, de novo, eu sou o cliente que eu vou vender? Aí a gente vai voltar no primeiro ponto que eu falei. Quem é o cliente que você quer vender? Eu sou o cliente que eu quero vender? Às vezes não é. Na grande maioria não é. Só que a gente cria produtos pra nós. E não pro cliente que a gente quer vender. Depende, né? Porque às vezes você tem... Talvez acontece casos de você ter um problema... E aí você resolver encontrar a solução para algum problema, que foi o caso que a gente conversou ontem com a Itonilda. Perfeito, sim. Ela conseguiu desenvolver a solução para um problema que ela tinha e depois ela vendeu essa solução. Então, no caso, o cliente ideal dela é ela mesma, é ela do passado. Isso acontece também. Acontece também. Mas o formato de criativo que impacta ela hoje... Vai ser o mesmo criativo que vai impactar o cliente que vai comprar o produto? Não. Pode ser que sim.
Por isso tem que testar. Fábio, inclusive, hoje você é especialista em Growth Marketing, né? Então, pra quem ainda nunca ouviu falar desse termo, desse conceito, o que é Growth Marketing? Todo mundo linka growth com tráfego pago. Ok. Nossa, muita gente acha que growth vou fazer um lançamento com uma estratégia de lançamento, com tráfego pago e fala, sou especialista em growth. Growth, na realidade, é uma cultura de crescimento acelerado. Tá. Sendo muito simplista aqui, pra gente não ficar em 5 horas de podcast. Orientada a dados. Pautada em indicadores. Procurando alavancas dentro do processo que vão acelerar o seu crescimento. Então, isso de forma simples é growth marketing. Então, por exemplo, eu tenho vários BIs, então tudo que eu faço eu tenho dados. E eu fico procurando as alavancas e o meu time todo é direcionado a fazer pequenos testes, validar o que está funcionando, achar essas alavancas e investir mais pesado nas alavancas de crescimento. Isso é a essência do growth marketing. Isso vai ser só por tráfego pago? Não. Isso vai ser pelo canal que mais vendeu aquele seu produto específico. Então, eu tenho clientes que o principal canal do cara de vendas é rádio. Por incrível que pareça. Por quê? Porque na cidade dele, específica, todo mundo escuta rádio, o programa do meio-dia, acorda de manhã escutando o mesmo programa 7 da manhã antes de trabalhar, vai para casa almoçar, escuta o mesmo programa na rádio, todo mundo conhece o locutor da rádio, conhece o dono da rádio, os programas são super influentes na cidade. Então, qualquer campanha de marketing na rádio nessa cidade específica, ela vai dar resultado se a copy for muito boa, né? Se a copy for ruim, não vai funcionar nunca em lugar nenhum. Então, para esse meu parceiro e cliente específico, a rádio é o principal canal. Só que, como é que ele sabe disso? Ele testou vários canais. Ele identificou os indicadores. Ele viu os ROIs, né? ROIs, os retornos do investimento. Ele viu que onde ele colocava, sei lá, R$100 em cada canal, na rádio retornava 10 vezes mais, e nas outras retornava muito menos ou não retornava. Então o growth é muito mais, ele é isso. É você ter a cultura de que você tem que testar tudo, antes de você fazer qualquer coisa, investir pesado em qualquer coisa, ter todos esses indicadores na sua mão, nada é achismo, nada é na média, então você tem que ter indicador do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kawaii, do e-mail, do inbound, que vai vir da landing page, de onde for, do WhatsApp, do outbound, você tem que ter os indicadores de tudo, para você validar os testes, você vai validar através de números, você vai identificar o que deu certo e o que não deu, quais são as verdadeiras alavancas, onde estão os buracos no seu processo, e aí você vai investir mais pesado aonde está dando resultado. E você vai encontrar alavancas muito fortes que vão impulsionar ainda mais se você ficar sempre testando. Perfeito. Isso é a essência do Growth Marketing. Pensando, agora sua explicação foi incrível, inclusive, e agora dá para entender também por que muita gente confunde growth com tráfego pago, né? Porque se você for pensar que você tá testando um criativo e um criativo deu muito bom, é como se fosse uma alavanca de oportunidade, Sim. E aí a pessoa vai lá e investe mais dinheiro. Então é por isso que as pessoas podem confundir, né? Mas existem todos os outros fatores que você trouxe, que encontrar oportunidades, orientada a dados, e dados é uma coisa muito, muito sensível, que hoje em dia eu acho que ainda, por incrível que pareça, muita gente ainda não segue se orientando por dados, principalmente no marketing digital. A gente já conversou aqui com alguns produtores, né? Sim. Que eram especialistas em empresas que trazia esse traqueamento de dados de um lançamento. Métrica Boss. Métrica Boss é top. Eles são muito incríveis. Top. Já assim. consumi muito conteúdo deles. Nossa, bizarro. Os caras são brabos, brabíssimos. Inclusive tem um podcast incrível aqui sobre isso. Mas pensando na sua melhor estratégia de growth já testada e aplicada, Fábio, o que tinha nela? Por que deu tão certo? A melhor em números ou a melhor que é o que eu mais gostei, assim? A melhor emocional... Depende. A melhor emocional te trouxe bons resultados? Te trouxe ROI? Trouxe. Então vai, bora nela. A melhor de resultado é a do cemitério. Não, conta. Isso daí você tem que contar. Conta pra gente. A melhor é a do cemitério. Por quê? Cara, porque assim, todo mundo... muita gente fala que digital não funciona. Eu tenho certeza que você tem aí amigo, parente,
pessoas que você conhece que falam, esse negócio de digital não funciona. Ou você também deve conhecer outras pessoas que falam que, não, o tráfego pago não funciona, no meu negócio não vai funcionar. E aí você pega esse trecho do podcast e manda para essa pessoa, porque eu já vendi terreno de cemitério com digital e tráfego pago. Se eu vendi terreno de cemitério com digital e tráfego pago, meu amigo, você vende qualquer coisa se você fizer da forma certa. Esse tem um apelo emocional por trás, porque ninguém acorda, né? Tirando nossa amiga que teve a Bruna, que um dia acordou falando com o irmão dela que precisava e realmente é importante isso, mas difícil alguém acordar assim hoje, cara, acho que hoje eu vou entrar na internet e procurar um terreno num cemitério. Cara, não tem. E a gente tava na pandemia na época, então todo mundo em casa. E eu falei, cara, como é que eu vou vender esse produto que ninguém quer comprar sem a pessoa vir aqui fisicamente e conhecer o cemitério, que era o grande impacto, porque era um cemitério top, padrão, assim... era o primeiro cemitério privado da cidade, era de altíssimo padrão, então o grande impacto para vender o cemitério era as pessoas estarem lá e verem aquilo lá. Aí, de novo, vamos voltar naquela questão, quem que é o ICP que eu vendo? E aonde está o meu cliente? Nós já tínhamos algumas vendas na época, e eu tinha um BI que tinha os dados de qual era a idade média da galera que estava sendo os nossos clientes no cemitério. E quando a gente botou isso, eu vi, cara, a idade média aqui é 65 a 75. Onde que essa galera tá? Essa galera não está no Instagram. E essa galera está no Facebook. E no YouTube. Em alguns casos, mas a maioria no Facebook. E aí a gente falou, cara, vamos testar um negócio aqui. Tava na época bombando as lives do Gustavo Lima. Porque umas semanas antes, eu vi, cara, o Brasil parou para ver a live do Gustavo Lima. E todo lugar que eu ia não. Todo lugar que eu ia, assim, que eu olhava na internet era Gustavo Lima. Falei, cara, vou testar um negócio aqui. Vou colocar um criativo. E assim, minha equipe de marketing sempre foi muito boa. Então a gente fez, os criativos eram muito bons. Era criativo para cemitério. Então assim, ele era muito... a estratégia de copy dele era muito boa. Como era um criativo? Eu não lembro, cara. Eu fiquei curiosa, nunca vi eu não lembro, mas cara. Mas eu imagino que pelo padrão do cemitério que você estava contando pra gente no almoço, não era nada apelativo. Não era. A gente pegava na dor do cliente. Eu não lembro. Imagina, pegar a Natália Torres e falar assim, Natália, me gera uma imagem aí de criativo cemitério. Ela ia arrasar. Eu não lembro, mas incrível. A cópia era muito bem escrita, assim. Mas juro pra você, porque faz tempo. Eu não lembro exatamente qual que era a cópia. E aí teve a segunda live, eu falei, cara, na próxima live eu vou botar uma grana dentro da live pro público ali na idade que eu mapeei, porque esses caras estão assistindo essa live, velho. É sertanejo. Pessoas mais velhas gostam de sertanejo. E é o Gustavo Lima. Todo mundo gosta dele. As pessoas mais dessa idade, as mais velhas, se identificam com o Gustavo Lima, porque ele tá lá tomando cachaça, falando besteira e tal. Vai dar bom. E deu muito bom. Deu muito bom. Eu coloquei o patrocinado dentro da live do Gustavo Lima e o outro domingo foi o dia inteiro entrando lead. Só que assim, tinha um processo comercial para isso funcionar, para isso dar escala, que é onde muita gente erra. A galera faz a venda, mas não entende que tem você tem que ter um processo comercial muito bem atrelado, um funil muito bom para isso. E foi quando eu comecei a usar, estudei muito o ManyChat naquela época, hoje ele é o queridinho da galera, na época ninguém nem sabia o que era ManyChat. Então, tinha o patrocinado na live, que caía num fluxo de ManyChat, que tinha um funil muito bom, com imagem, áudio, um monte de coisa. E aí esse funil já dava pro vendedor, porque não é um produto de auto checkout, né? É um produto que tinha que passar pro vendedor, mas já chegava no vendedor assim, me boleta. Uhum. Então no domingo foi cliente a rodo para fechar. Eu falei, beleza, validado o digital. Vamos continuar. Agora, como é que eu atraio mais pessoas no YouTube? E aí vem o segundo ponto, que essa foi a tacada de mestre. De novo, onde está o meu cliente? O cliente do cemitério é uma pessoa mais velha. O que pessoas mais velhas não deixam de fazer? Ir na missa. Não tinha missa porque estava em lockdown. Então, eu vou criar uma missa. Porque eu precisava que as pessoas conhecessem o cemitério. E porque ele é um cemitério de alto padrão, a galera deve estar escutando aqui, deve estar dando alta... Uma coisa muito macabra, entender, mas o cemitério é um cemitério de alto padrão,
todo de... Assim, era aquele cemitério parque, lindo. Se eu te mandar uma foto do cemitério, você vai achar que é um Ibirapuera. Nem vai falar que é Porque tinha cemitério. balanço, não vai falar. Grama verdinha. Grama verdinha e tal. Não é aquele jazigo velho. Não, não. Terra, tipo de filme Não, também. E aonde tinha o sepultamento, secos. era vidro aqui atrás, né? Então eu falei, cara, todas as pessoas estão precisando de missa. Então eu vou fazer uma missa todos os sábados e transmitir no YouTube e no Facebook. Então eu fui lá na paróquia lá, conversei com a igreja, o padre amou a ideia, liberou, agora era um trampo, viu? Porque eu tinha que ir todo sábado, e aí de novo, cara, Cletson merece um segundo obrigado, parabéns aqui, meu irmão, meu parceiro, meu braço direito, ele tá comigo desde essa época. Todo sábado eu tinha que montar a estrutura de live. Monta e desmonta. Porque era link separado, trampo. E todo sábado, 4 da tarde, acho que era 4 horas da tarde, 3 ou 4 horas da tarde, eu tinha que ir lá na paróquia. Lembrando, estávamos em lockdown. Então eu tinha que ir lá na paróquia, buscar o padre, levar o padre. Enquanto isso, a equipe estava montando as coisas lá, montando a estrutura da live, câmera, tudo. E aí passava a live todo sábado. Aí o que aconteceu? Audiência altíssima. Altíssima sim. 2, 3 mil pessoas. Ok. É uma audiência ok. Para esse perfil de cliente. Aham. Só que assim, passava a missa e era o cemitério de fundo. Então eu consegui o que eu queria, que era que a galera conhecesse. Só que assim, mal eles sabiam que eles entravam na live, já levou um carimbão de pixel lá, entendeu? Então, e aí tráfego pago comia solto na semana seguinte. Tráfego de Google, né? YouTube, eu fazia muito tráfego de YouTube. E aí no YouTube, de novo, né? Tem estratégia, eu fazia funil no YouTube, o cara viu esse vídeo, que pula pra esse, que tem uma copy e tal. Eu sempre fui muito chato com essas coisas de criterioso na montagem, e que eu fazia os tráfegos. E tráfego no Meta, pra quem assistiu pelo Facebook. E nisso foi aumentando a entrada de lead pelo digital. Por quê? Porque era o público ideal, estava divulgando pro público perfeito. E aí uma última coisa que teve, que não foi só missa. Não foi só missa católica, a gente chamou a Bola de Neve pra dar um show, porque lá tem uma parte, tinha um gramado lindo, maravilhoso, botamos luz, aí teve show da Bola de Neve, aí todo mundo da Bola de Neve assistiu, teve de uma outra igreja que eu não lembro agora. Então assim, entregando o conteúdo ideal pro cliente ideal. Aí todo mundo que assistia a live, tráfego em cima. Aí, naquela época, sepultamento, era 2, 3 pessoas, sei lá, tinha um número de pessoas máximo, né? A gente colocou transmissão ao vivo no YouTube de link privado. Então, a galera que ia assistir um sepultamento de alguém que é amigo, parente, sei lá, e teve umas pessoas bem famosas na época, que a cidade inteira conhecia, que faleceram, aí, tipo, muita gente na cidade queria ver o sepultamento. Câmera lá em cima. Ah, vocês transmitiam isso também? A gente transmitia todos os... Não era aberto, era link privado pra família. Tá. E aí a família mandava pra quem quisesse assistir. Sim. Então, quem assistia, via o cemitério, que era o que eu queria. Só que entrou no YouTube, Pixel comendo. é igual quando você pesquisa um tênis, Caraca. o tênis te segue o resto da vida. Sim. É a mesma coisa. Era assim. Ah, a pessoa foi lá no cemitério depois, quando já podia frequentar. Tinha Wi-Fi. Hoje todo mundo, não importa estar no cemitério, todo mundo quer um Wi-Fi. Logou na Wi-Fi, tinha que logar lá no Facebook, tinha um esquema lá para logar que carimbava a pessoa. Tráfego pago em cima. Então, tudo que... a mentalidade na época da estratégia era voltada para o digital. Porque estava tudo de lockdown. Então, tudo que eu fosse fazer tinha que ser voltado para o digital, para carimbar um pixel, para carimbar um público que depois ia virar um lookalike bom, para depois chegar o patrocinado pro perfil de cliente ideal, que tinha muito mais clique, a conversão era muito mais alta. Bizarro. Genial. Se esse cara aqui gerou resultados com cemitério, galerinha, vocês... Sabe uma coisa, um disclaimer aqui, um comentário. Okay. Eu acredito, eu acho, eu tenho certeza. Agora a gente sabe, né? Aham. Participando de conversas incríveis como essa aqui, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento Sim. sobre como funciona os bastidores da coisa, né? Agora, se eu chego num cemitério e tá rolando todos esses equipamentos, essa live, o padre ali, eu vou falar, nossa, que legal, né? O padre tá abençoando esse momento de pandemia, por isso que eles estão transmitindo. Eu jamais vou pensar que é pra, tipo, divulgar o cemitério, sabe? Tipo, real. são coisas que quem tá por trás do negócio tem que ter uma visão muito Estratégica. macro da coisa, tipo, verdade. das possibilidades que podem ser feitas pra vender um negócio que ninguém busca, que ninguém acorda pensando em comprar. Ver oportunidades em coisas comuns que outras Sim. pessoas, a olhos comuns, na verdade, não veriam, né? Exatamente. Muito pensar no louco. seu cliente.
Então. É pensar no seu cliente. O que seu cliente quer? O que ele precisa? O que vai ajudar? É isso. E a criação de comunidade, de ecossistema, é isso. É você entregar para o seu cliente uma coisa que ele quer, o que vai ajudar ele. Isso. E aproveitando que você falou sobre comunidade e ecossistema, inclusive os seus são absurdos, como é que você se tornou especialista em ecossistemas? E explica pra galera, por que ele é tão importante hoje pro crescimento de um negócio? Assim, isso foi acontecendo. Não foi planejado o conceito comunidade. Isso meio que aconteceu porque não tinha esse conceito na época. Então, igual eu falei, eu comecei a criar as lives e eu comecei a criar uma legião de fãs da marca. Não pautado no produto. No produto também, porque o produto é sensacional. Até hoje, ele é o melhor produto na parte de pós-venda que existe no mercado. Não pautado no produto, mas pautado na entrega de conteúdo que a gente fazia, o trabalho de Instagram que a gente fazia. Quando liberou os eventos, de novo no Brasil, a gente criou um evento. E o que eu percebi? A galera, porque não tinha eventos no setor que era focado em entregar conteúdo. Os eventos que tinha nesse setor específico, eles eram palestras patrocinadas, que quem subia no palco era um patrocinador que ele fazia meio que um pitch de vendas do produto dele. Okay. E eu entrei com o evento entregando o quê? O que eu já entregava no digital. Eu peguei o que eu fazia no digital e fui fazer no físico, como uma estratégia de topo de funil para venda dentro do evento. E aí que começou a criar a comunidade. Aí eu fiz um primeiro evento, segundo evento, terceiro evento. O terceiro evento foi o grande que eu fiz, foi o primeiro com mais de 500 pessoas e foi o primeiro que eu trouxe galera de fora. Levei o Thiago Concer, o Denis Wang, o Pimentel, que hoje está super famoso nos podcasts. Na época, pouca gente conhecia ele. E o que eu percebi no terceiro evento? Que tinha muita gente que já tinha... Isso, o terceiro evento foi, sei lá, maio. O primeiro evento foi janeiro, fevereiro. O outro evento foi março, abril. O terceiro foi maio e junho em BH. Em 6 meses foi 3 eventos. No terceiro evento tinha uma galera que já tinha ido ou em Goiânia ou aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ó. Lá em São Paulo. Falei, peraí, por que essa galera tá voltando? O cara já foi. É a mesma palestra. São as mesmas, praticamente, palestras. E eu comecei a conversar com a galera. Os caras, não, é porque a gente gosta de estar aqui com vocês, com os mentores. Trocar ideia com vocês, almoçar com vocês e jantar com vocês. O ambiente aqui é legal. A gente conhece outros empresários. Pô, vocês criaram um ecossistema aqui de empresários, cara, que não é só o conteúdo do palco. Aí eu falei, cara, aí que eu me liguei. Falei, puta, cara, eu tenho uma comunidade na minha mão aqui. Esses caras estão me seguindo em tudo que eu fizer. Então foi aí que veio o insight de comunidade. E nesse ano eu fiz 7 eventos. Fechamos o ano com o último evento com 1.000, acho que foi 1.000 e pouquinhas pessoas. Foi até onde o Giovanni Begossi, vocês já entrevistaram aqui, palestrou. Abraço, Giovanni. Infelizmente foi no dia que o Brasil perdeu para Croácia. Assunto delicado. E teve pessoas nesse ano que foram dos 7 eventos, foram para 6, não, 5 eventos. Tipo, a galera começou a seguir mesmo. E o que eu percebi? Quando eu criei os eventos, eu tinha dois... Isso é importante para a criação de comunidade. Você tem que pensar em todos os parceiros, os stakeholders, as pessoas envolvidas. Então, eu tenho os meus clientes empresários que vendem o projeto de energia solar. E eu tenho os fabricantes e os distribuidores. Então, eu tinha uma comunidade aqui que comprava os produtos desses caras, além dos meus. E essa galera começou a vir atrás do evento para querer patrocinar e estar no evento. Porque eles perceberam a movimentação de empresários que tinham. Falei, cara, eu tenho uma legião de fãs aqui que querem comprar o produto desses caras. Esses caras querem estar aqui porque a gente entrega os clientes para eles e eles querem me patrocinar. Falei, cara, tá feito o ecossistema. Foi aí o primeiro gancho. E assim, todas as lives davam sempre 150, 200 pessoas. 150, 200 pessoas no Instagram é muita gente. Sim. Hoje em dia é difícil você meter 200 pessoas numa live. Os eventos, a gente chegou a bater em fevereiro de 2023, 1.300 pessoas em BH. Caramba. Com JJ, Caio Carneiro, Thiago Concer, uma galera. 3 palcos simultâneos, podcast falando ao mesmo tempo. Então assim, tudo que a gente montava, a galera vinha atrás. Por quê? Porque eles não era só por causa do evento, é porque o que a gente criou, as pessoas queriam estar junto conosco. E aí eu trazia os parceiros que traziam as melhores soluções para esses caras. Então eu juntava quem estava vendendo o produto,
quem estava comprando, e tudo que eu lançava, a galera queria e vinha atrás. Então esse foi o passo 1 do ecossistema. Qual que é a vantagem de você ter uma comunidade? Quando você tem uma legião de pessoas que amam a sua marca e estão te seguindo em tudo que você faz, quando você lança um produto, você não precisa gastar tanto com tráfego. Porque as pessoas já estão lá. Elas já estão ansiosas pelo seu próximo lançamento. Elas já estão ansiosas pelo próximo produto. Então você gasta muito menos em captação de lead, você gasta muito menos em tráfego pago. Então essa foi a formatação 1.0 de comunidade. Depois aí eu saí da SolarZ, tirei 4 meses de sabático e fui para uma outra empresa, que é o projeto que eu estou agora. Quando eu entrei para esse projeto, e o que eu percebi? Eu tenho mais armas agora. Agora eu faço um ecossistema completo. Por quê? Nesse ecossistema eu tenho tudo que o empresário precisa, menos financiamento. Tem todos os produtos. Então eu tenho o produto físico que ele vai comprar, eu tenho a consultoria, eu tenho a parte de ferramentas digitais que ele vai usar, e eu tenho toda a parte do educacional, que eu já sou referência. Então, com esses 4 produtos, eu lanço eu tenho 4 empresas para entrada de lead, 4 empresas para entrada de cliente. Então o cara entra na empresa, ele entra no educacional, eu puxo ele para o CRM. Ele entra no CRM, eu tenho uma trilha de CS que puxa para o educacional. Esse cara entra na distribuição para comprar um kit, eu tenho uma trilha de CS que puxa ele para o educacional. Ele entra na consultoria, ou ele entra no educacional, entra no CRM, eu puxo ele para a consultoria numa trilha de CS. Então, a consultoria, hoje, não precisa gastar com tráfego. Porque eu tenho 3 outras empresas jogando lead. Legal. Então, tudo é assim, eu tenho toda a caixa de ferramenta que o empresário precisa dentro do ecossistema. Mas qual que é o principal conceito? A galera só está no meu ecossistema porque nós entregamos para eles conteúdo de qualidade desde o início. Então, eles confiam no que a gente vai fazer. Grande parte do mercado cresceu, virou referência no mercado com os conteúdos que nós criamos para eles desde lá de trás. Então, a confiança é muito grande. Então, hoje eu tenho uma imersão que roda todos os meses, alguns meses tem 2 imersões. E a turma cheia praticamente todas as imersões. Quanto que eu gasto de tráfego para essa imersão? Pouquíssimo. Por quê? Porque eu tenho um ecossistema que tem vários pontos de contato com o cliente. Então, eu faço 4 lançamentos por mês no meu nicho. De formatos diferentes, né? Gasto pouquíssimo com tráfego. Por quê? Porque eu tenho um ecossistema hoje de soluções que eu tenho entrada de cliente em várias pontas, e eu tenho uma comunidade que os caras estão todos os dias ali consumindo o conteúdo que eu vou criar. Então, esse ano eu tenho evento presencial. O meu evento foi o único evento que colocou mais que 330 pessoas esse ano. Todos os eventos que tiveram no setor, o máximo que deu foi 330. O nosso foi o único que bateu 550 nos 2 eventos. Por quê? Porque a galera quer estar no nosso evento. Ela quer estar andando conosco. A gente criou os influencers do mercado, que é o pessoal que a galera admira. E esses influencers estão no nosso ecossistema. Então, todo mundo quer estar nos eventos, todo mundo quer estar nas imersões, porque querem estar com os influencers. Isso foi muito esperto da sua parte, genial, tá? Então, esse é o conceito de ecossistema. Legal. Não é focar, o foco é CX, que vocês fazem muito bem aqui também, é focar no cliente em primeiro lugar. Se você foca no cliente em primeiro lugar, a receita vem. Perfeito. E você não consegue ter um ecossistema, você não consegue ter uma comunidade se você não focar no cliente. Só que quando você estrutura uma comunidade nesse formato, você reduz o custo de aquisição do seu cliente e você reduz o custo de tráfego pago você reduz absurdamente. Porque a própria comunidade trabalha para você. Perfeito. Isso é muito legal. É muito interessante conversar com alguém que domina esse conceito de ecossistema, porque é muito
legal acompanhar como um produto retroalimenta o outro dentro de um ecossistema, né? E por que isso funciona tão bem. Agora eu fico me perguntando, o gerenciamento disso, por exemplo, vamos imaginar que você vai lançar um produto novo dentro do seu ecossistema. Existem estratégias que você utiliza para garantir que esse novo produto tenha tanto sucesso quanto os que já existem dentro do ecossistema? Tem, mas tem, só que assim, o objetivo, quando você tem um ecossistema, você pensa na receita consolidada do seu ecossistema, aí que tá a sacada. Então, se você não tem um ecossistema, você faz um evento e esse evento tem que lucrar, e ponto final. Se você tem um ecossistema, então o meu evento, eu não preciso lucrar, ele tem que ficar no 0 a 0. Senão aí ferrou, né? Por que ele tem que ficar no 0 a 0? Porque não é do evento que eu vou tirar lucro, é do que eu vou vender dentro do evento. Entendi. Porque eu tenho outros produtos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, depende qual é o meu objetivo. Então, eu não sou obrigado a ter uma meta de lucro, de ROI alta, em tudo que eu vou lançar. Porque, em alguns momentos, aquele lançamento ele é só um meio para levar até um outro produto. Por causa do ecossistema. Então, dependendo do produto, a gente sempre tem algumas estratégias de backup. Esse cara vai flopar? Se eu percebi 1, 2, 3 dias que abriu e esse cara vai flopar, eu tenho tanta coisa no meu ecossistema que eu posso puxar para dentro daquele lançamento que eu subo o produto na hora. Entendi. Então, por exemplo, eu entro numa... Isso já aconteceu. Não lembro qual foi a live. Teve um dos lançamentos que a gente fez esse ano que a live não estava boa. A live não tava... Não tinha muita gente. Não, pessoas estavam ok, mas a galera não estava engajada. Aí, eu entrei na live, no final ali, faltando 10 minutos, eu peguei e entrei. E eu não ia entrar, porque era outro expert que estava lançando, a gente estava lançando ele. Eu entrei na live. Quando eu entrei na live, eu já puxei um monte de gente. Só que eu entrei na live e eu fiz o quê? Aí eu queimei alguns outros produtos de ticket muito baixo para subir aquele lançamento, entregando como bônus. Entendi. Por quê? Porque para mim, não importa, aquele produto, você queimar aquele produto, não tinha problema. Porque eu tenho todos os outros por trás para compor. Então, quando eu entrei na live e queimei outros produtos, e ainda fiz... E nessa eu falei, cara, os 10... E agora, assim, os próximos 5 que comprarem, vai ter uma call de meia hora comigo. Deu 10 segundos, caiu 5 vendas. Então, eu tenho os backups para puxar produto antes de flopar. A gente fez uma live e-commerce há 2 semanas atrás para vender produto físico do ecossistema, com estratégia de lançamento. Cada venda ali era 130 mil reais. Foi uma das melhores lives do ano. De audiência, ela era a melhor live de audiência até a de quinta-feira passada, que foi outro lançamento que a gente fez. Que vai ter uma outra live agora na segunda-feira de fechamento. A gente tem umas estratégias um pouco diferentes, assim. Só que eu sempre tenho alguma coisa do ecossistema que ajuda nos lançamentos. Eu sempre boto um bônusinho a mais, eu sempre coloco um e-bookzinho, um acessozinho a alguma coisa a mais, ou um cupom para comprar na distribuidora, ou um desconto na minha imersão presencial. Sempre tem. Por quê? Porque na composição a oferta fica muito irresistível. Oferta irresistível é o curso que eu falei que eu achei que ia ser o melhor. Ok. Perfeito. Como criar uma oferta irresistível. Legal. Então sempre tem. Só que eu só tenho isso por quê? Porque eu tenho um ecossistema, porque eu tenho uma comunidade. Legal. Pensando na comunidade, o que fazer para manter ela engajada e gerando valor aí ao longo do tempo? Primeiro, ser verdadeiro com a sua audiência. Ok. Tem muito infoprodutor que não é verdadeiro. Você percebe que ele não é verdadeiro, assim. Ele tá falando porque ele quer ganhar dinheiro. Não porque ele ama realmente o público dele. Ele não ama o público dele, ele ama o dinheiro que ele ganha. E quando você não ama o público como você, de verdade, a galera percebe, uma hora eles percebem. E aí esquece. Sua comunidade desaba. Então o primeiro ponto você tem que gostar verdadeiramente do seu cliente. O segundo ponto você tem que sempre ajudar o seu cliente.
Então, muita gente tem um pensamento egoísta assim, não, mas eu não vou ficar entregando um conteúdo que eu poderia ganhar dinheiro. Não entrega tudo. Mas alguma coisa você tem que entregar. Você tem que ajudar. O que faz o cara ficar na comunidade contigo, o primeiro ponto é ele entender que você vai trazer uma transformação para a vida dele. Você pode ter uma esteira igual eu tenho hoje. Eu ajudo a galera, mas você quer que eu ajude muito? Tem que entrar pro meu clube. Aí lá no meu clube, que é o Black Hub, lá o cara tem contato comigo direto, tem reunião toda semana. Lá eu literalmente acompanho o cara, a jornada do cara. Mas eu ajudo o cara todos os dias do mesmo jeito. Então o segundo ponto é ajudar. E o terceiro, e um dos principais, você tem que ter uma trilha de CX muito bem desenhada dentro da sua comunidade. Porque você não pode, o cara comprou um curso seu e você nunca mais falou com esse cara. Senão você não tem uma comunidade. Então, dependendo do curso que a gente vende, quando são os cursos que são mais high ticket ali, sempre tem alguém que vai conversar com a pessoa, pegar um feedback, sempre tem. Na live de quinta, essas 2 últimas lives, a galera que preencheu o formulário no final da live para participar do sorteio, a da outra quinta-feira foram 140 leads que entraram para comprar o kit. Pois nós ligamos pro 140. Não para vender. Para pegar o NPS da live. Para perguntar o que eles acharam da live. E pegar o NPS. Quem é que liga para perguntar NPS de uma live? Primeira vez que eu tô ouvindo aqui. É verdade. Mas, entenda, isso está dentro de uma estratégia, tem um porquê, e não foi a audiência inteira da live. Okay. Foi quem clicou lá no botzinho, preencheu os dados e tudo mais. Cara, tem cara que manda um áudio de 2, 3 minutos. Esse cara vai deixar de aparecer nas próximas lives? Não vai. Por quê? Porque ele se sentiu importante. E aí é o último ponto. Você quer manter a sua comunidade engajada? Faça com que eles se sintam parte de alguma coisa. Faça com que eles se sintam importantes. De alguma forma. Por mais simples que seja. Que legal, meu irmão. Aulas e mais aulas aqui nesse podcast, foram dadas né? aqui, hein? Chegamos no momento mais dinâmico aqui do nosso podcast e também finalizando, né? Sim. Mas finalizando daquele jeito. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido com você aqui. Que é o quê? Nós vamos fazer perguntas rápidas pra ti. E aí você responde com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Ok. Fechou? Bora lá. Vou começar aqui, ó. Melhor dica pra criar uma comunidade forte. Ame verdadeiramente seu cliente. A métrica mais importante para acompanhar em uma comunidade. LTV. O segredo pra manter uma comunidade engajada. Nunca pare de entregar conteúdo de graça. A melhor estratégia de marketing que você já aplicou. É a do cemitério. O maior erro ao tentar criar um ecossistema. Pô, aí você me pegou. Pode ser uma frase, se você quiser. O maior erro ao tentar criar um ecossistema, focar primeiro no lucro Ok. e não no cliente. Característica de um bom líder. É amar verdadeiramente as pessoas. Uma palavra que define o sucesso pra você. O sucesso nunca dorme. Boa. É isso. Legal demais. Passou liso, hein, Carol? A galera tá Passou passando liso. lisa aqui ultimamente. Eles são bons mesmo. A galera é boa, Tá né, afiado, Bruna? né? Mas olha só, Fábio, chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast, inclusive, mentorias gratuitas aqui hoje, hein? Sobre como ecossistema, sempre. comunidade, growth marketing. É isso. Mas olha só, temos agora uma perguntinha um pouco reflexiva e eu vou fazer ela aqui pra você. Tenho certeza que vai ser incrível saber sua resposta. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, que hoje você pode estar passando pra quem tá pensando em entrar no mercado? Não acredite em fórmulas prontas. Não é fazendo um lançamento, aplicando uma fórmula específica que você viu alguém lá mostrando para você andando de Lamborghini na mansão, que vai te transformar numa pessoa milionária. O que vai fazer que você dê certo no digital é você estudar e entender aquilo que você está fazendo. Não só dar Ctrl+C, Ctrl+V em scripts e processos. Isso não vai fazer com que você fique milionário. Perfeito É demais. Se isso. isso aí fosse um anúncio, eu clicava. Eu clicaria. Clicava, né, Carol? Temos o que agora, Bruninha? Temos agora presentinhos KiwiFi. Aí. O Liam Pra vai se você aproveitar e pro hoje, hein? Liam que tá ali.
guardadinho com a Maria e com o Viking. Guardadinho. Aí Estou guardando dele, estou cuidando dele. Mas olha, chegou aqui agora sua canequinha que foi. Está aparecendo. E eu sou É verdade, eu só não olhei, viciado em caneca. Oh, massa, Eu pensamos tenho em uma tudo. coleção de Legal. canecas. Mais uma aí pra sua coleção, É só que verdade. agora da Kiwi Esse aqui é minha, Cara, vou deixar ela bem aqui que guardadinha. legal. ali, Olha. algumas guloseimas pra ti, pra ele. Literalmente pra agradecer sua presença aqui, mais uma vez te parabenizar pela premiação de R$1 milhão faturados na KiwiFi. Parabéns. Só uma dúvida. Ó, Vocês são donos de uma doceria? Porque a experiência, Será? segredos. a experiência de Será? vocês é sensacional desde o início. É doce. Alguém vai tirar print. É doce chegando no aeroporto, é doce no quarto, é doce aqui. Porque acho que no final tudo é melhor quando a vida é mais doce. Né? É isso, Fábio. isso, Você entendeu pensou a em- essência da ele coisa. foi. E o nosso time de experiência, né? Também Eles sabe têm lá disso. os segredinhos. Eles têm o deles, não é mesmo? borogodó. Eles têm. Mas é literalmente pra agradecer a sua presença. Espero que Imagina. você tenha curtido o papo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa amou e aprendeu muito com você, a sua experiência. Então deixa aí suas redes sociais pra que eles possam te acompanhar lá também. Vamos lá, primeiramente agradecendo a vocês, a toda a equipe, parabenizando por toda a experiência, né? Eu que trabalho com a experiência do cliente todos os dias, fiquei encantado com tudo que vocês fizeram. Vou copiar muitas coisinhas para o meu Fica à ecossistema vontade. também, mas, cara, foi sensacional toda a experiência. Toda a equipe tá de parabéns. E para você, vai lá, me segue no Instagram, @Fábio Furtado. E se você quiser receber, isso é um presente meu para você, tá? Se você quiser receber ali um e-book com algumas dicas ali, um passo a passo de como estruturar uma comunidade para você, vai no meu direct e manda lá uma mensagem comunidade. Eu vou devolver para você lá um PDF com um passo a passo que você consegue na próxima semana ali começar a estruturar a sua comunidade ou até melhorar uma comunidade que você já tenha estruturada. Olha aí, Legal presentinho. demais. Quem não gosta de presente, né não, galera? Amo! Pra quem ficou até o final desse podcast, Bruninha, precisa fazer o quê, então, depois de um presentão desse? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aqui aquele super like. Comentem aqui os insights valiosos que vocês pegaram com o nosso querido Fábio Furtado. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal, hein? E ativa o sininho pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Ô, Carol, aonde vocês, nos vemos? No próximo KiwiCast, é um compromisso, né, galera? E é por isso que nós nos vamos. Nós vamos nos encontrar lá. Tchau, Sim. tchau, gente. Tchau. Até semana que Valeu. vem.